Olá, sou Marcos Leão e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre estratégia. Já sou professor da Fundação há alguns anos e atuo especificamente em duas grandes áreas, estratégia e também em marketing. Estratégia é um dos pontos mais importantes hoje dentro do contexto corporativo, principalmente quando a gente considera esse cenário de incerteza, de instabilidade e de imprevisibilidade. Então, pensar estrategicamente hoje, ele assumiu novas roupagens. Enquanto que há algum tempo a gente pensava em estratégia de longo prazo, hoje a estratégia quase que o tempo todo ela é remodelada, ela é flexibilizada, enfim, a temporalidade da estratégia hoje é completamente diferente, né? Principalmente para responder esses ambientes incertos aí e de crise. Crise hoje já não é mais uma exceção, é regra nos negócios. É importante deixar claro aqui, né, o que é estratégia e o que é também o planejamento estratégico. O planejamento estratégico nada mais é que uma ferramenta que organiza os movimentos estratégicos de uma organização. Enquanto a estratégia, ela aponta os caminhos, né? Ela sinaliza como a empresa ela vai ocupar ou ela vai preencher essas lacunas de mercado, entendendo claramente os ambientes que ela está inserido, criando formas, né, mais efetivas de responder a esses desafios, né? E até, em muitos casos, começar movimentos mais poderosos que insiram a organização numa esfera de prosperidade. Eu gosto de enfatizar a questão da estratégia, né, e do planejamento, que a importância de pensarmos a estratégia em duas grandes perspectivas, né? E, obviamente, o planejamento estratégico que vai dar essa roupagem, né, para a estratégia. Ele organiza, ele vai desdobrar isso aí em metas, objetivos, indicadores, iniciativas, processos, projetos, enfim. Mas é importante que todas as empresas hoje tenham estratégias que ocupem duas grandes dimensões. A primeira dimensão eu chamo de sobrevivência, que trabalha muito o contínuo que a organização já vem desenvolvendo, né? Mas, de certa forma, ele nos traz os movimentos que já vimos fazendo há algum tempo, né? E que certamente não vão nos inserir no futuro. E uma outra esfera, uma outra dimensão da perspectiva estratégica é a prosperidade. São os movimentos e as sementinhas que a gente planta hoje para inserir a nossa organização no futuro. Então, esse movimento estratégico e o planejamento estratégico, ele tem que traduzir estratégias de sobrevivência, que demonstram como a gente vai otimizar os nossos melhores resultados fazendo o que a gente já vem fazendo, mas entender que somente isso não é suficiente para que possamos garantir essa prosperidade. E a outra dimensão, onde nós começamos efetivamente a trabalhar esses movimentos de uma forma mais disruptiva, utilizando as competências centrais que a gente tem dentro da organização, né, otimizando as oportunidades que se delineiam e, dessa forma, garantir uma maior robustez desses nossos resultados e a inserção da empresa na prosperidade ou na perenidade dos negócios. O planejamento estratégico, né, que traduz a estratégia maior de uma empresa, ele tem que ser baseado em análises, em cenários, em entender muito bem, né, ou pelo menos tentar entender o que está acontecendo, quais são os movimentos mais importantes que vão definir, né, as grandes forças que regem os negócios. Então a gente precisa entender um pouco mais, né, como que a economia está se consolidando, os mercados globais, as influências das organizações e do perfil da concorrência, principalmente das transformações envolvendo as novas tecnologias ou produtos mais disruptivos que possam, de alguma forma, afetar os nossos negócios. Então, uma leitura prévia de ambientes e desse ecossistema que a empresa está inserida, talvez seja um dos elementos mais importantes que a gente tenha hoje dentro do planejamento estratégico. Além disso, um elemento muito importante, que deve ser prévio ao planejamento estratégico, é a análise, a explicitação e a revisão da ideologia de uma organização. Ideologia, a gente está falando qual é o negócio que efetivamente a gente está inserido, a missão dessa organização ou o propósito que a gente tem,
né, a visão de onde nós efetivamente queremos chegar e, por fim, as crenças e valores que vão reger o comportamento das pessoas dentro desse desafio aí de construção de resultado, né, ou do propósito maior da organização. Esses elementos, infelizmente, são quase que sempre negligenciados, né, mas eles são o pontapé inicial para um delineamento ou desencadeamento estratégico. Se isso não está bem definido, fatalmente nós vamos, né, ter dificuldades em estabelecer um planejamento estratégico que traduza, né, movimentos e caminhos que tragam um resultado, né, mais promissor e sustentável para a organização. Uma das ferramentas, né, aliás, são várias as ferramentas que a gente utiliza dentro do contexto estratégico para a formulação da estratégia, né? Uma delas é o Oceano Azul, eu tenho Matriz Ansoff, eu tenho Design Think, enfim, são muitas as ferramentas. Mas uma ferramenta que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a metodologia do Oceano Azul, que ela força uma reflexão sobre o que a gente está fazendo hoje, né? Sempre analisando uma proposta de valor, uma curva de valor que possibilite uma desconexão da nossa empresa com aquelas outras, né? Ou com todas as outras empresas do setor e com o que elas vêm fazendo. Então, essa estratégia, ela busca oportunidades, ela busca movimentos onde as outras organizações ainda possuem pouquíssima atuação ou não conseguem efetivamente trilhar um caminho aí, né, mais efetivo. Então, a metodologia, ela possibilita não apenas entender melhor aquilo que a gente está fazendo hoje, mas como buscar alternativas, iniciativas, movimentos que insiram a organização dentro de uma perspectiva mais disruptiva, né? Trazendo ganhos e possibilidades aí para a construção e fortalecimento competitivo e da vantagem, né, do negócio. Não existe uma fórmula mágica para definir se uma estratégia vai ser bem sucedida ou não. O fato é que precisamos a todo tempo entender os cenários, traçar movimentos para responder esses cenários, né, conhecendo muito bem as nossas competências internas ou as competências centrais e traduzindo isso em movimentos que oportunizem esses movimentos que o mercado, né, sinaliza. Mas não existe uma receita de sucesso para a estratégia. Então, se não há uma receita de sucesso para uma estratégia, a nossa grande capacidade no movimento estratégico é de flexibilização, né? Então, nós temos que a todo tempo rever, aprimorar, flexibilizar os caminhos, né? Sempre preocupados em atingir o objetivo maior para aquilo que a estratégia está sendo delineada. Além do processo de formulação e delineamento estratégico, um grande desafio que a gente tem nesse cenário é a execução da estratégia. Ela é extremamente desafiadora, né? Ou seja, não basta ter grandes ideias, entender e delinear movimentos poderosos que vão ser traduzidos em resultados sustentáveis e que insiram a organização no futuro, né? Eu também preciso me preocupar com o processo de execução. E para isso a gente tem algumas ferramentas. Uma das mais utilizadas hoje, né, pelo mundo afora e pelas grandes organizações de todos os portes é o BSC, que é traduzido pelo mapa estratégico, onde a gente define claramente os objetivos e os resultados financeiros que a gente precisa traduzir, né, em determinado período. A gente apresenta e demonstra quais são os movimentos de mercado que nós precisamos fazer para conseguir atingir esses resultados financeiros, quais são as transformações internas de arquitetura e de processos que vão sustentar esses movimentos de mercado e, por fim, como que a gente vê a questão das pessoas, né? O papel das pessoas, né, em transformar esse ambiente interno, né, para gerar essas transformações, essas entregas de mercado e, consequentemente, gerar, né, ou atingir esses resultados financeiros traduzidos, né? Então, a metodologia ela traz, né, de uma forma extremamente precisa essa reflexão e de forma clara, né, do que nós precisamos gerar de resultado, o que eu tenho que fazer no mercado, o que eu preciso mudar internamente e como as pessoas vão se conectar nesse movimento de transformação e entrega que a gente precisa fazer. Uma outra ferramenta que a gente tem são os OKRs, né, que também parte do pressuposto ou da mesma lógica de construção aí
do BSC, onde trabalha indicadores, resultados chaves, e a partir desses indicadores e desses objetivos, né, chaves que eu preciso atender ou atingir, eu estabeleço esses indicadores e esses indicadores, né, vão ser traduzidos em movimento, em iniciativas que eu vou precisar fazer, né, sendo monitorada por esses indicadores para atingir esses objetivos-chave aí para a organização. Então, também é um desdobramento que ele pode ser cascateado para toda a organização, né? Então, eu tenho os OKRs, né, que vão ser traduzidos lá, né, para alta direção, são resultados mais macro, e esses mesmos OKRs vão sendo desdobrados para as áreas, para os setores da empresa, até o nível operacional, se necessário for. Um dos grandes desafios, né, da execução é porque, né, não que o planejamento seja fácil, né, planejar bem, de forma arrojada, entendendo as possibilidades que o mercado, né, e que esse ecossistema nos traz, né, é importante, mas eu preciso entender que, além desse desafio de planejar bem, eu tenho que ter uma grande capacidade de execução. E quando eu falo de execução, né, eu estou falando de gente engajada num movimento maior. Não existe estratégia que não é executada sem pessoas. Então, o engajamento das pessoas no processo estratégico talvez seja o elemento mais desafiador, né, de transformar tudo aquilo que foi idealizado em movimentos reais, concretos e que sejam traduzidos nos resultados que a gente precisa realmente alcançar. Então, engajar as pessoas significa ter, primeiramente, uma liderança preparada e comprometida com as diretrizes estratégicas da corporação. Eu tenho um C-Level completamente atuante e circulante dentro dos ambientes corporativos, de forma não apenas a endossar aquilo que foi planejado, mas de acompanhar e de exigir das pessoas, né, o seu comprometimento. Exigir não, mas estimular, inspirar as pessoas naquele processo, de entender a importância da estratégia, como é que ela deve ser feita, e a partir daí desencadear um movimento poderoso dentro das organizações. Eu queria deixar aqui uma dica de ouro sobre estratégia. Lembrem-se disso, o compromisso não é com a estratégia, mas sim com o resultado que ela precisa gerar. Portanto, precisamos flexibilizar quando necessário, alterar quando necessário, mas sem jamais perder de vista o resultado que precisa ser gerado. Bom, aproveito aqui para me despedir e agradecer a vocês aí, né, esse tempo. Foi um prazer falar com vocês sobre estratégia. Espero vê-los aí em outras oportunidades. Então, obrigado, um abraço a todos.